versículo 10, diz assim a palavra do nosso Deus: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Vamos ler todos juntos? Pode ler nessa versão aqui, vamos lá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Amém? Feche seus olhos, você que pode. Pai, nós te glorificamos pela oportunidade que temos de compartilharmos a sua palavra. Cremos, a Deus, que ela tem um efeito na nossa vida, que nos restaura, que nos alimenta, que nos consola, que nos edifica, que nos exorta. E nós pedimos a Ti, queremos estar, ó Deus, com a nossa vida nos Teus pés, assentado aos Seus pés, para compreender tudo aquilo que Tu tens a falar ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo seja esse canal que flua pelas palavras e entre na nossa vida e nos mude, nos transforme, nos fortaleça, que nós cremos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, lemos o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, versículo pequeno, como falei, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Interessante, porque nós precisamos deixar o Espírito Santo ser a nossa força. Então, comece desde já entendendo isso. O que Deus está nos falando, o que Paulo está nos falando através desse versículo, é que nós precisamos nos fortalecer. Agora, não é um fortalecimento onde você, de repente está fazendo aí uma musculação, está fazendo aí uma atividade física e fortalece aí determinada musculatura da sua estrutura, por algum motivo, ou você faz isso por lazer, ou faz isso por necessidade, não sei. Mas não é esse tipo de força que a palavra nos ensina. O que a palavra lá nos traz aqui é fortalecei-vos no Senhor. Ou seja, eu preciso receber de Deus. Deus é uma fonte, podemos dizer assim, que nos traz o fortalecimento em todas as áreas da nossa vida. Não é simplesmente uma determinada área, não é simplesmente um determinado grupo muscular, não é simplesmente no seu corpo físico, ou no seu corpo carnal, ou no seu espírito. Não. O que Deus nos traz é um fortalecimento em todas as áreas. É claro que se você for negligente com o seu corpo físico, não adianta Deus te fortalecer fisicamente se você é negligente com o seu corpo físico. Não adianta. Então você cuida para que Deus te fortaleça. E a segunda parte do versículo fala: e na força do seu poder. É necessário que haja uma conexão entre uma fonte geradora de energia, exemplificando melhor aqui, pensando nessas lâmpadas que aqui estão, é necessário que haja uma conexão entre essa lâmpada que aqui está me iluminando até uma fonte de energia. Então, esse monte de fios, de cabos, que nos conecta a uma fonte de energia que talvez seja lá da hidrelétrica, não adianta, pensando que, analisando que seria só por esse canal, pode ser de outras fontes também, não adianta muito você ter uma fonte com uma potência gigante de energia, se você não tem como conduzir essa energia que foi ali, vamos dizer assim, juntada, que foi ali, consolidada, para que ela seja emanada para ligar, todas as lâmpadas, inclusive essa que está te iluminando hoje. Não adianta nada se não houver uma condução, se não houver um fio, se não houver um meio de transportar essa energia, essa eletricidade que é gerada, essa força que é gerada até aquilo que ele vai iluminar, até aquilo que ele vai fortalecer. É necessário que haja esse canal. Entendeu bem isso? E esse canal de fortalecimento, dentro do que a gente está propondo a falar aqui, se chama Espírito
Santo. Então, o Espírito Santo, ele é uma fonte de energia, de poder inesgotável na sua vida. Não é como uma bateria de um carro, que você só se liga que existe uma fonte, né, de energia, muitas das vezes, quando essa fonte de energia começa a falhar. Quando você pega lá o seu carro e enquanto você virou a chave e ligou, você está pouco preocupado com a fonte de energia. Economizar a luz da bateria do carro não precisa, porque o alternador já gera corrente, né, contínua direta que vai para os faróis. Então, a bateria ela recarrega ali, né, e fica ali mantida. Mas chega um tempo que aquela bateria de carro, ou qualquer outro tipo de bateria, ainda que seja do seu celular, ainda que seja do seu relógio, o que acontece com ela? Ela vai enfraquecendo. Em alguns casos você precisa recarregar, em outros casos tem que trocar a bateria, ela não serve mais. Então nessa metáfora aí, para que você entenda, você precisa estar conectada numa fonte de poder. E o que te conecta a essa fonte de poder se chama Espírito Santo de Deus. Então, para que você receba fortalecimento, força, para você vencer todas as suas oposições, todos os seus opositores, você precisa estar conectado ao seu espírito, precisa estar conectado ao Espírito Santo, porque ele é a conexão com a fonte de energia. Para ser mais exato, ele é a própria fonte de energia dentro de você. Mas observa bem, muitas pessoas buscam a felicidade, mas se esquecem de cultivar essa comunhão com o Espírito Santo, que é essa fonte de energia. Uma pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo se torna uma pessoa vazia, sem propósito. Para entrar no que nós estamos falando, sem poder, sem energia. Não sei se você já conheceu pessoas assim, ou talvez você esteja vivendo isso hoje, já desistiu de muita coisa na sua vida, já abriu mão de muita coisa na sua vida, já foi enfraquecendo, e essa fraqueza de desacreditar no que Deus pode fazer, está diretamente ligado à sua intimidade com o Espírito Santo. Então, quando você deixa de ter intimidade com o Espírito Santo, quando você deixa de ouvi-lo, quando você deixa de caminhar segundo o propósito que Deus tem para você, e Ele faz isso te orientando através do Espírito Santo, te orientando ou usando pessoas, você acaba se enfraquecendo. As suas energias, elas vão se esgotando. E quando eu falo energias físicas, né, entre aspas, espirituais, emocionais, você vai se esgotando, você vai se desanimando. Às vezes as pessoas, né, dizem que não tem mais ânimo nem para estar na casa de Deus. Né? Quantas pessoas já ouvi isso? Estou sem ânimo, estou desanimado, pastor. Né? As pessoas vão se afastando dos seus sonhos, vão se afastando da sua missão. Porém, o que elas não percebem é que isso acontece porque elas estão perdendo a conexão com o Espírito Santo. Elas estão impedindo que o Espírito Santo renove a energia dentro dela. E aí, o Espírito Santo ele fica limitado dentro da vida da pessoa. Porque o Espírito Santo, ele não é invasivo. O Espírito Santo, ele habita dentro de você e o que ele faz é te recarregar, né? Entre aspas, como nessa expressão que eu te falei anteriormente. O que ele faz é te recarregar, né, com a ação de Deus na sua vida, para que você se fortaleça, para que, conforme o texto que nós falamos, né, você se fortaleça no Senhor e na fonte do poder de Deus, que é o Espírito Santo, para você vencer na sua caminhada, para você não desistir, para você não viver uma vida de esgotamento espiritual, de esgotamento emocional, de esgotamento físico. Muitas vezes tudo isso acontece porque você não está conseguindo
conectar, não está conseguindo, não está permitindo que o Espírito Santo trabalhe dentro de você. E há um texto em Efésios 4:30 que fala sobre isso, onde ele fala assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Que habita onde? Fala comigo, que habita onde? Fala assim, dentro de mim. Uma pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus se torna vazia, né? Sem propósito, como falei. Fortalecer-se no Senhor implica em revestir-se, né, da armadura de Deus. E é interessante, né? Eu não cheguei a falar para você, mas o nosso tema hoje é vestindo a armadura de Deus e alterando o ciclo da minha vida. Vestindo a armadura de Deus e alterando o ciclo da minha vida. E aí eu quero juntar isso, para que você compreenda bem. Vestir a armadura de Deus está intimamente ligado a ter força. Veja bem, vestir-se, ou em algumas versões, revestir-se da armadura de Deus, está ligado, faz a mesma conexão, né, cumpre o mesmo propósito, junto com a força que você tem para você vencer o mal. Se você não tem a armadura, você não tem força. Você está vulnerável ao ataque do inimigo. Mas aí, olha que esse texto, que é um texto, né, áureo, quando se fala sobre a armadura de Deus. Vou pedir para que o projete aqui, Efésios 6, 11 a 13. Olha só o que se fala. Efésios 6, 11 a 13. Eu acredito que você já entendeu que você precisa de força. Amém? De repente a sua bateria aí, né, entre aspas, está fraca assim, você, não sei se eu quero, não quero saber mais de igreja, né? Estou decepcionado, vamos falar sobre isso aqui já já. Isso vai minando a sua força. Mas você precisa conectar a força e a armadura de Deus na sua vida. Os dois têm que estarem juntos. Olha o que diz esse texto, né? Efésios 6, de 11 a 13. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Segue. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito isto. Você observa que isso aqui, resistir ao dia mau, é o dia que você se sente enfraquecido. É o dia que você quer desistir. É o dia que você, né, vive tanta luta, tanta dificuldade, né? O inimigo, né, te afronta de tal forma que esse dia passa a ser um dia mau. Todos nós vivemos dias assim. Jesus não nos prometeu de que iria nos isentar de dias maus, de você se enfraquecer, de você querer desistir. Mas esse texto te fala aqui, você precisa se revestir da armadura de Deus para resistir nesses dias. Sabe o que acontece muitas das vezes? O inimigo, ele guerreia contra você. Você já sabe disso. Existe opositor na sua vida, existem opositores que não querem que você se fortaleça, que querem que você se enfraqueça, porque você vira um alvo fácil. O inimigo guerreia contra você. A primeira coisa que ele vai tentar é bloquear a sua força. É impedir você de se fortalecer em Deus. Aí você começa a se afastar da igreja, né? Aí você começa a deixar de ler a Bíblia. Aí você começa a quebrar suas alianças. Aí você começa a deixar de cumprir a missão, o propósito que Deus te chamou para cumprir. Isso vai te enfraquecendo. Isso vai fazendo você perder as forças. Então observa bem. Isso acontece muitas das vezes por quê?
Eu vou perguntar para você aqui, para você que está em casa. Você já viveu algum tipo de decepção? Decepção. Ah, estou decepcionado com alguma coisa. Coisa que aconteceu. Né? A decepção é a diferença entre aquilo que eu esperava, falando uma linguagem bem clara, né? A decepção é a diferença entre aquilo que eu esperava e aquilo que realmente aconteceu. Eu esperava que fosse de um jeito, mas aconteceu de outro jeito, né? E no que mais Deus trabalha na nossa vida, é isso. Você quer que seja de um jeito. Se não for daquele jeito que você quer, não serve. Você se decepciona. E a decepção, quando Deus permite que você se decepciona, e você tem o Espírito Santo dentro de você que te fortalece, a decepção, ela te impulsiona a você crescer. Você fica decepcionado, mas você entende que aquilo ali não aconteceu, não porque você deixou de correr atrás, não porque não era para acontecer, simplesmente porque Deus não queria que aquilo acontecesse na sua vida. Aí você que é maduro na fé e entende isso, você vai ter essa decepção como um crescimento para a sua vida. Só que na hora você não entende isso. Só que na hora você fica decepcionado. Só que na hora você torce o nariz. Só que na hora você fica com raiva. Porque você foi decepcionado. Você entendeu bem? Está entendendo o que eu dizer isso para você? Quantas e quantas vezes, para pensar agora aí na sua vida. Quantas e quantas vezes Deus te decepcionou, entre aspas, e você descobriu que aquilo que você queria não era tão bom quanto aquilo que Deus te deu. Mas você só vai notar isso um pouco mais na frente. Se você manter a sua força. Se você deixar o Espírito Santo falar com você. Muitos desistem da caminhada e se frustram, se decepcionam, porque Deus, eu quero desse jeito. Se não for desse jeito, não serve. Olha aqui, eu botei, são muitos tipos de decepção. Eu botei 3 rápido aqui para a gente compartilhar. Uma pessoa que trai a sua confiança, isso te decepciona? Sim ou não? Você já ficou decepcionado com uma pessoa? Já? Pensa assim, dá uma olhadinha assim, busca assim, Não, peraí, já. Meu patrão uma vez, ou um parente seu uma vez, ou a sua esposa uma vez, ou seu marido uma vez, ou seu pai uma vez, ou seu pastor uma vez, Você vive decepções assim. E aí, o que vai definir se você vai se enfraquecer ou não, como te falei, é a força do Espírito Santo dentro de você. E não pense que foi só com você. Em João 13, 27, diz assim, tão logo, olha só, João 13, 27. Tão logo, Judas comeu o pão. Gente, Jesus estava no momento de ceia. Você entendeu? Preste atenção nisso. Preste atenção nesse fato. Você sabe dessa história. Mas talvez esse fato aqui você não tenha atentado. Tenha lido, mas não tenha atentado para esse detalhe. Judas já estava se deixando ser trabalhado pela sua vontade, pela sua carne. Judas já estava enfraquecido há muito tempo. Talvez a decepção que houvesse no coração dele fosse que Jesus seria o Messias, seria o Salvador do mundo. Mas talvez ele mesmo não acreditasse nisso. E aí ele começou a ter umas ideias, pensando bem, não, é melhor ficar bem com os religiosos, porque Judas era um cara religioso, então por isso que ele foi lá entregar a Jesus. Por isso que ele começou a macunar dentro dele. Deixa eu te falar uma coisa, não era o diabo não, hein? Vou te mostrar aqui na Bíblia. Antes desse momento da ceia.
ele se permitiu se enfraquecer, ele se permitiu se deixar ser conduzido pelaquilo que ele achava que era certo, e não o que Deus tinha para ele. Aí nesse momento aqui, de João 13, 27, é onde fala assim, tão logo Judas comeu o pão. Na hora que ele pegou o pão, e outro versículo diz que ele pegou o pão no mesmo prato que Jesus pegou o pão. Está aqui, tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Está escrito aqui, ó. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Em outras palavras, a possessão demoníaca na vida de Judas começou a partir desse momento aqui. Antes disso, era ele com a sua carne, ele estava enfraquecido, ele não acreditava na causa de Jesus. A partir desse momento de João 13, 27, nesse fato aqui, tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E sabe o que Jesus falou para ele? Disse assim, o que está para fazer, faça depressa. Em outras palavras, o que ele falou aqui foi dizer para o maligno que estava dentro da vida de Judas, faça logo, vá logo. Cumpra o que você veio fazer na vida de Judas. Isso é terrível. Por quê? Porque Judas trai a confiança de Jesus na vida dele. Eu fico imaginando, né, eu queria que você imaginasse isso, Jesus sentado à mesa com os 12, e com aquilo, né, Jesus como era conhecedor de tudo, né, talvez com um bolo aqui na garganta, querendo falar, chega a hora que ele fala, olha, alguém aqui vai ser usado pelo diabo para me trair. Vai ler sobre o texto. Ficou olhando para o outro, Senhor, não, não, a gente traz, como, Senhor, não, a gente aqui não. E Jesus enfatizou, aquele que come comigo o pão, vai me trair. Pensa, a pessoa de confiança, os 12, Jesus tinha escolhido Judas. Quando Jesus escolheu Judas, não era porque Judas, né, não, você é aquele que você vai me trair, velho, aí, eu vou escolher você, mas ó, tem que cumprir a palavra, vai ser você. Não, podia ter sido qualquer um dos 12. Mas Satanás entrou, Satanás achou morada no coração de quem? Repete comigo. Satanás achou morada no coração do mais fraco. Entendeu? Daquele que não acreditava. Daquele que não tinha força para acreditar na causa de Jesus. Se Jesus foi traído por pessoas, desculpa a minha franqueza, você é quem para achar que não vai ser traído por ninguém? E viver uma decepção. Outro exemplo, uma pessoa, uma promessa que não se cumpre. Oh, que coisa ruim, né? Alguém te fazer uma promessa e não cumprir com você, não é isso? Você tem um contrato e alguém não honrar o contrato com você, não é desagradável? Sim ou não? Alguém falar para você alguma coisa, se comprometer contigo e depois não cumprir o que se comprometeu contigo? Isso não gera uma decepção? Sim ou não? Né? Você fica assim, poxa, fulano fechou comigo aqui, assinou o contrato, mas não cumpriu o contrato. O que você tem de sentimento é uma decepção, porque quando você fechou o contrato, quando você, né, fechou a situação com a pessoa, estava tudo certinho, mas ela não fez a parte dela. Tem isso na Bíblia, pastor? Vamos lá. Em Lucas 20, 24 em diante, fala assim, o chefe do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção em Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Alguém pode citar quem foi que falou isso? Você lembra? 2 dos discípulos de Jesus no caminho de Emaús. Totalmente decepcionados. Porque Jesus tinha feito uma promessa. Qual era a promessa?
Quem lembra? Qual era a promessa que Jesus fez? De que no terceiro dia, o que aconteceria? Ele ressuscitaria. Aquele dia era o terceiro dia. Jesus já tinha ressuscitado. Jesus aparece no caminho de Emaús para os 2 discípulos que estavam indo 12 quilômetros de distância a pé. E ele começa a andar e ele pergunta, tudo bem, tudo bom? Ei, beleza, beleza. O que vocês estão conversando? Conversando sobre o quê? E andando no caminho. Aí está lá, depois você lê no texto, eles começam a falar com essa pessoa, não reconhece que é Jesus, e começa a dizer, pô, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que aconteceu, né? Mataram Jesus, ele tinha nos prometido que ressuscitaria no terceiro dia, e hoje é o terceiro dia, e nada aconteceu. 2 discípulos frustrados, 2 discípulos decepcionados com a promessa que Jesus tinha feito. Mas Jesus estava ali, do lado deles, cumprindo a promessa. Mas eles não conseguiam enxergar. Entendeu bem isso? Se Jesus te prometeu, se a palavra te prometeu, ele vai cumprir. Mas não vai ser no tempo que você quer. Não vai ser na hora que você quer. Por isso que muitos saem, se desviam, vão embora da igreja. Por quê? Porque ficam decepcionados com uma promessa que Deus tinha para a vida deles, que ela não está se cumprindo. Aí abandonam o evangelho, abandonam a igreja, abandonam a equipe, abandonam tudo. Por quê? Estão decepcionados. Não está se cumprindo aquilo que deveria se cumprir na minha vida. Então, eu estou decepcionado. Um outro tipo de decepção, um esforço que não é reconhecido. Ah, esse aí é demais. Né? Não sei se você já conheceu pessoas assim, ou já trabalhou em algum lugar em que você ficou decepcionado, né? Chegou no lugar, começou a trabalhar, achava que era de um jeito e foi de outro, né? Achava que você ia se ambientar facilmente e não foi assim. Achava que você ia ganhar muito ou uma boa comissão e não foi assim. E aí o que acaba acontecendo muitas das vezes? Se enfraquece na fé. E acha que Deus não está com ele naquela situação. Por quê? Pelo simples fato de que se esforçou e não houve reconhecimento do seu esforço. Mas eu fiz, pastor, eu trabalhei, eu tal, e isso, e aquilo, mas eu não consegui. Aí você é tomado de decepção. Não sei se você já viveu situações assim, mas Jesus viveu situações assim. Lá em João 11, 21, conta a história de Marta e Maria. Olha o que fala. Senhor, desculpa, 11, isso mesmo, 11, 21. Marta e Maria estavam decepcionadas porque Jesus não chegou a tempo. Marta, quando viu Jesus vindo assim ao longe, saiu correndo na direção de Jesus, está lá nesse versículo de 11, 21 de João, e fala assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, quem completa para mim o versículo? Fala mais alto, o que tinha acontecido? Se o Senhor não tivesse aqui, se o Senhor tivesse chegado antes, o que tinha acontecido? Lázaro não tinha morrido. Como se a morte fosse um obstáculo para Jesus ressuscitar Lázaro, né? Mas, ou seja, aqui mostra o coração de uma mulher decepcionada. Decepcionada com quem? Não, fala com vontade. Decepcionada com quem? Com quem? Você já se decepcionou com Jesus? Porque ele não fez o que você queria? Na hora que você queria? Está aqui o exemplo. Preste bem atenção nisso, nesse exemplo que eu te falei. O mal, ele usa a decepção para minar a sua força, para te enfraquecer. E mesmo, atenção crentes, você que é crente, já conhece a palavra de Deus, preste bem atenção nisso.
o mal usa a decepção para minar sua força. E mesmo você revestido ou vestido da armadura de Deus, não tem força para lutar. Porque vamos dizer assim, o barato de você falar, né? Estou revestido da armadura de Deus, porque na espada do Espírito, né? Estou aqui com isso, com aquilo, as sandálias, a gente vai orar sobre isso agora. Estou totalmente tomado aqui, pastor, estou revestido. Querido, não adianta você estar revestido da armadura de Deus se você não tem força para lutar. Por isso que fortalecei-vos na força do seu poder. Em outras palavras, como eu falei no início, você precisa da força de Deus, do poder de Deus dentro de você e estar revestido da armadura de Deus. Entendeu isso? Porque não adianta você saber de cor e salteado as funções da armadura de Deus, e espiritualmente o que ela significa, conforme nós lemos ali. Não adianta você saber de tudo isso se você não tem força para levantar a espada. Entendeu? Se você não tem força para levantar o escudo da fé. Ou seja, eu sou crente, eu conheço a palavra, eu estou revestido da armadura, mas eu não tenho força para lutar. É como aquele soldado que vai para o campo de batalha, todo paramentado, todo pronto, armado, equipado, visão noturna, não sei o que, mas ele não tem força física para carregar aquilo tudo, para guerrear contra o inimigo. E o pior de tudo, o inimigo sabe disso. O diabo sabe disso. Por isso que ele quer minar a sua força. Porque se ele minar a sua força, você pode correr atrás do revestimento da armadura de Deus, jejuar, orar, fazer acontecer. Mas se você não tiver força, que é essa força do versículo que nós falamos, você vai estar pronto para a guerra, mas não consegue guerrear. Você não consegue vencer as suas causas. Você entendeu bem? Você entendeu a conexão do que essa palavra está trazendo para você hoje? Que você precisa estar revestido da armadura de Deus, mas você precisa ter força interior do Espírito Santo de Deus para que você seja, entre aspas, um soldado completo, para você guerrear as suas guerras e você vencer. Compreendeu isso? A coisa mais perigosa para uma pessoa em batalha é estar vulnerável. Não porque a armadura não proteja, mas é porque ela não consegue guerrear com aquela armadura. Você acaba não tendo forças para lutar. E existem muitas pessoas, que apesar de conhecer muito da palavra, de apesar de já ter vivido experiências com Deus, hoje estão fracas. Não conseguem guerrear, não conseguem ter forças, estão desanimadas, estão decepcionadas, conforme o texto que nós lemos aqui, conforme os exemplos que nós falamos aqui. Vai ressuscitar o quê? Ele falou que ia vir, que ia resolver o problema de Israel, hoje já é o terceiro dia, né, e nada aconteceu. Galera, gente, Jesus estava do lado deles, e eles não reconheciam Jesus. Você entendeu bem isso? Ele não estava transfigurado, não. A decepção estava deixando eles cegos espiritualmente. Há pessoas que já se habituaram com o desânimo, sabia disso? O desânimo já faz parte do estilo de vida da pessoa. Ela vive desanimada. Ela não consegue guerrear suas guerras. Interessante, porque qual é a solução para isso, né? Já entrando na conclusão, qual é a solução para isso? Algum desconforto é necessário para que saiamos e cresçamos. Vou repetir. Algum desconforto é necessário para que saiamos e cresçamos. Momento em que você mais ora, sabe quando que é? Quando que é? Responde para mim alguém. Responde online se você quiser. Quando é que você mais ora? Hã?
pô, ganhei uma indenização aí milionária, pô, tô tranquilão, né? Tô bem da vida, tô nisso, tô naquilo, tô com uma alegria completa. Você até ora, Senhor, muito obrigado, né, e tal. Mas em linhas gerais, você ora mais quando você está mais em luta, quando você está mais em crise, quando você está com mais dificuldade. É assim que tem que ser. Está em crise, está em dificuldade, ora, Senhor, tira esse desconforto do meu coração. Senhor, tira essa falta de fé do meu coração. Senhor, eu estou revestido da armadura de Deus, mas a minha força é tão pequena. E sabe o que você faz? E sabe o que você faz para guerrear contra ela, muitas das vezes? Nada. Sabe por quê? Já acostumou. Já virou estilo de vida daquela pessoa viver decepções, viver o desânimo, entendeu? Viver enfraquecido. Aí você perde a conexão com a palavra, aí você perde a conexão com a sua leitura bíblica, aí você perde a conexão com a oração. E aí você começa a entristecer o Espírito Santo de Deus dentro de você. As pessoas vão te decepcionar. Algumas promessas que você quer que seja cumprido hoje, Deus cumpre no tempo dele. Você acaba se decepcionando e às vezes isso vai te enfraquecendo. O desafio para você hoje, sabe qual é? É o versículo que nós lemos. Vou ler de novo para você. Esse é o desafio para você, lá no começo. Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É o Espírito Santo que te fortalece. Amém? Você crê nisso? Sim ou não? Esse é o seu desafio. Concluindo, Lucas 10:17 fala assim: os 72, né, Jesus mandou que fossem de 2 em 2 para pregar o Evangelho. E eles foram. E quando eles voltaram, eles falaram assim, né? Mestre, até os demônios se submeteram a nós. Presta atenção no que eles estão falando. Lucas 10:17. Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Sabe o que isso significa? Está aqui no versículo 19 e 20. Jesus olhou para eles e falou para eles assim: eu vou dar poder a vocês. Eu vou dar poder a vocês. E ele diz assim, junto com esse poder, eu vou lhe dar autoridade para pisares sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano algum. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Em outras palavras, Jesus ensina para eles aqui, o ciclo da vida de vocês vai mudar. Não é porque vocês são fortes, não. É porque vocês se fortalecem, porque eu dou autoridade para você se fortalecer. E é isso que Jesus quer fazer com você hoje. Ele quer te dar autoridade para você se fortalecer. Jesus foi aos céus. Todo mundo já viu essa cena? Um filme, né? Ou já leu, sei lá. Jesus sobe aos céus. E ele dá uma orientação para os discípulos. O que ele fala? Ficai em Jerusalém até que aconteça o quê? Até que do alto vocês sejam revestidos de... Para quê? Para que ser revestido de poder? Para que os discípulos precisavam ser revestidos de poder? Você entendeu bem isso? Conectou na sua vida tudo que você está pensando? Viu a realidade da sua vida? Às vezes você se sente fraca, esgotada. As situações ao seu redor, as situações na sua casa, no seu interior, te faz às vezes se sentir tão fraca, tão desanimado, com vontade de desistir, chutar o pau da barraca, chutar o balde, sei lá. Mas Deus te diz hoje, Ele quer mudar o ciclo da sua vida.
Ele quer fortalecer o seu interior, a sua intimidade com o Espírito Santo. Ele vai te encher, ele vai te encher, ele vai te encher de poder. E junto com a armadura de Deus, você vai resistir. Com a força que Ele te deu e com a armadura de Deus, você vai resistir, você vai vencer no dia mau. Posso ouvir um amém? Então, você que pode, feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Repita comigo essa oração. Diga assim: em nome de Jesus, neste momento, rejeito e renuncio todo desânimo que tenho cultivado dentro de mim. Eu tomo posse de toda a força que Deus tem para mim. Me revisto agora da armadura de Deus. Coloco o capacete da salvação. Visto a couraça da justiça. O cinto da verdade. Coloco no meu braço esquerdo o escudo da fé. E na mão direita a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Calço os meus pés com a sandália do Evangelho. E com essa armadura eu tomo posse da proteção do Senhor Jesus. E declaro que estou livre das ciladas e retaliações de Satanás e seus demônios. Estendo essa proteção aos meus familiares e aos meus bens. Te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Entra na minha casa, nos meus negócios, na minha saúde, no meu interior e muda tudo que me impede de guardar e praticar, o que tenho aprendido na sua palavra. Em nome de Jesus.